Olá pessoal, então meu nome é Samuel, sou professor do Instituto Federal de Educação, Campus Santos Dumont, dando continuidade ao conteúdo de EDO. Na aula passada eu deixei um exercício que falava o seguinte: a gente tinha lá o Laplaciano de uma função f. Essa função na verdade era derivada, né? Uma função que podia ter derivada, e o resultado disso era exatamente S vezes a função o Laplaciano de f menos a f0, né? Bom, esse era um exercício, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é a aplicação, né? Para onde a gente pode utilizar essa característica, né? Da função Laplaciano ser dessa forma. Então, como exercício aqui, ó, para gente calcular o Laplaciano da função f duas linhas. Bom, se a gente for aplicar aqui essa regra aqui de cima, né, que a gente já verificou no exercício. Aqui, como é que fica? O Laplaciano da derivada é S que multiplica o Laplaciano de f' da função que é a primitiva da que está aqui, né? Então, olha só, aqui em cima a gente tem a f, que é a primitiva da f'. Então, se aqui é a segunda derivada, a gente vai ter a primeira derivada aqui. Menos a f' de zero. Bom, como nós já vimos, a gente pode calcular esse cara aqui, que exatamente é o que está aqui em cima, né? Está aqui em cima e a gente pode exatamente calcular ele. Então, vai ser S que multiplica o Laplaciano de f menos o f0 menos o f' de zero. Beleza. Então, a gente consegue escrever aqui, ó, esse Laplaciano da forma s² que multiplica o Laplaciano de f menos s que multiplica a função f, né, 0, menos o f' de 0. Beleza, então a gente tem aqui uma outra aplicação. Do mesmo jeito, a gente pode calcular o Laplaciano de uma função com 3 derivadas. A ideia vai ser exatamente a mesma que a gente tem aqui, tá bom? Então, olha só, a gente vai utilizar essa segunda aqui para uma aplicação. Então, olha só, pessoal, se a gente for trabalhar com essa equação aqui, ó, a segunda derivada de y menos y' menos 2y igual a zero. Com condição inicial y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 0.
Bom, isso aqui é uma equação diferencial com coeficientes constantes, né? Aqui eu tenho coeficiente 1, menos 1, né? Coeficiente menos 2. Então a gente tem uma equação diferencial de coeficientes constantes, né? De segunda ordem, linear, e como é de segunda ordem, a gente precisa de dois dados, né? Então a gente tem o dado para a função e para a sua derivada. Nós já vimos como é que resolve essa equação. Se vocês lembrarem, né? Na verdade, o que a gente faz para resolver essa equação aqui é transformar ela na equação característica, menos r, menos 2. Aí a gente encontra as raízes, né? Então aqui é fácil para a gente notar que as raízes, uma vai ser 2, 2 ao quadrado, 4 menos 2, 0. E a outra raiz vai ser a menos 1. Menos 1 ao quadrado vai ser 1, menos 1, 2, menos 2, 0. Então está aqui as duas raízes. Beleza. Como tem duas raízes distintas, a solução dessa equação ela vai ser dada na fórmula y igual a C1 exponencial de menos uma raiz, então eu vou colocar aqui menos t, que é o menos 1, mais uma constante C2 é elevado a outra raiz 2t. Então isso é uma formulinha geral que a gente já viu. Tá? Ok, então a gente consegue agora, vou deixar como exercício para vocês, achar essas constantes. Como é que a gente acha essas constantes? Utiliza os dados iniciais. Você deriva a primeira vez, substitui, iguala, você vai achar uma constante. Depois você vai achar a outra. Então você tem dois resultados aqui, duas constantes, você vai formar um sisteminha bem tranquilo. A solução desse problema de valor inicial, né, a solução desse PVI, ela vai ser dada por a função y igual a 2 terços. Então a constante C1 vai ser 2 terços de E elevado a menos t, mais 1 terço de E elevado a 2t. Bom, por enquanto a gente só revisou como é que a gente resolve uma equação diferencial ordinária de segunda ordem com coeficientes constantes e com dado inicial, né, um PVI. Mas agora eu vou colocar aqui a aplicação. A gente vai resolver essa mesma equação, só que a gente vai utilizar a transformada de Laplace, tá bom? Então a gente vai utilizar a transformada de Laplace para resolver. Então a equação, repetindo ela, vai ser y igual y duas linhas menos y' menos 2y igual a 0. Y' de 0, acho que igual a 1, né, que eu coloquei. Desculpa, aqui não é y' de 0 não. É aqui. Eu não sei apagar. Y de 0 igual a 1 e o y' de 0 igual a 0. Então tá aqui o nosso PVI. Beleza, então a gente vai utilizar o Laplace. Então eu vou aplicar o Laplace dos dois lados da equação diferencial. Tá? Então eu vou aplicar o Laplace aqui nessa equação aqui. Ó. Então eu vou ter que o Laplace de y duas linhas menos o Laplace de y' menos o Laplace duas vezes, né? O Laplace. Duas vezes o Laplace de y igual
Laplace de zero. Bom, pessoal, vamos lembrar, né, que eu dividi aqui, né, o Laplace, eu apliquei o Laplace, na verdade, em toda essa equação aqui, ó. Mas eu pude dividir pela propriedade de Laplace, assim como essa constante 2 aqui saiu da frente, tá? Então essa é uma característica importante de Laplace, foi falado nas aulas anteriores. Beleza, então a gente vai resolver cada uma delas. Na verdade, a gente já fez isso hoje, né? Olha só, aqui apareceu o Laplace da segunda função. A gente já calculou esse Laplace, né? Esse Laplace, se vocês lembram, que está lá em cima, né? Y ao quadrado, Laplace de y, Laplace de y, menos S y0, menos o y' de zero. Então aqui a gente tem o primeiro Laplace aqui, ó, Laplace de y duas linhas. Ok? Então, ó, isso foi resolvido aqui no começo. Aqui, ó, foi resolvido aqui. Tá bom? Então nós temos aqui, ó, essa continha que a gente já tinha feito. Bom, então vamos voltar lá. Beleza, olha só. Então a gente resolveu esse primeiro Laplace, mas tem que colocar o segundo. Menos o Laplace do y, a gente também já sabe quem que é esse Laplace do y. Laplace do y é o S Laplace, desculpa, o Laplace da derivada do y' é S Laplace de y menos y0 menos duas vezes Laplace de y igual a zero. Por que igual a zero? Porque o Laplace de zero aqui, ó, isso aqui é zero. Se você for integrar lá o zero, vai dar zero, né? Então agora a gente ficou com essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. Beleza. Então a gente tem que resolver essa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência. Eu vou colocar em evidência o Laplace, né? Então, se eu for colocar em evidência o Laplace, olha só, coloca em evidência o Laplace aqui de todo mundo que você conhece, né? Então a gente tem aqui o Laplace, aqui o Laplace, aqui o Laplace. Então como é que vai ficar essa continha? Vai ficar S ao quadrado menos S. Só tomar cuidado, menos S, menos 2, com sinal, né? Então menos 2. Laplace de y. Isso aqui mais. Vamos verificar quem que está multiplicando o nosso y0. Então no y0 aqui, olha, eu tenho menos s e tenho aqui menos esse menos aqui. Com esse menos aqui,
mais y0. Então a gente vai ficar aqui agora com 1 menos s y0. y0. Beleza, faltando só o y', ó. Agora a gente só tem um termo com y' menos y' de 0 igual a 0. Bom, agora é importante o seguinte. Reparem que a gente sabe quem que é o y de 0 e também o y' de 0. Então, esse termo aqui, ó, e esse termo aqui a gente conhece. Ele foi dado lá no começo, na nossa equação. O y de 0 vale 1 e o y de linha de 0 vale 0. Então a gente conhece, a gente pode substituir aqui. Isso aqui é só um risco, tá? Não é nada. Então aqui, já esqueci, deixa eu olhar lá de novo. O y' é 0. Então esse cara aqui é 0, esse cara é 1. Então substituindo e isolando, eu posso escrever que o laplaciano de y é igual a, passando para o outro lado aqui, ó, passa esse 1 menos s, passa esse 1 menos s para o outro lado, ele vai vir para o outro lado como se fosse s menos 1, dividido por, passa esse s quadrado menos s menos 2 para o lado de cá, vai ficar s, dividindo, né, e está multiplicando aqui o laplaciano, então ele passa dividindo, s ao quadrado menos s menos 2, tá bom? Então tá aqui, tem esse Laplace aqui. Eu vou só reescrever, né? Eu vou utilizar aqui a separação, né? Como eu conheço as raízes dessa equação, né? Eu vou separar, igual a gente faz lá com aquelas técnicas de integral, né? Que a gente integral de frações parciais, lembram? Então eu vou separar isso aqui. Nesse caso é fácil porque aqui eu já conheço as duas raízes, né? Essas duas raízes particularmente vai ser 2 e menos 1, né? Tá mais na cara. Então eu vou escrever s menos 1 sobre s mais 1, s, aí é menos 2. Beleza, então eu tenho esse Laplaciano aqui. Vou colocar aqui embaixo. Acho que eu devia ter colocado, vou repetir ele aqui, para ficar melhor. O Laplaciano de y é igual a s menos 1, s mais 1, s menos 2. Beleza. Então, aí como eu falei com vocês, né, a gente vai utilizar, igual lá na integração, a gente vai escrever isso da forma, eu quero escrever isso da forma A sobre S menos 2 mais B da forma S mais 1. Então aqui é frações parciais, né? Se eu tirar o mínimo múltiplo comum, aqui eu sei quem que é o mínimo múltiplo comum. Vai ser exatamente o S menos 2 vezes o S mais 1. Então, dividindo esse cara aqui, dividindo esse termo por esse termo e multiplicando por A, eu vou ficar com A, S mais 1. E do mesmo jeito,
eu vou ficar com B S menos 2. Beleza, então eu vou ter que S, deixa eu ver, S menos 1, S menos 1, que é o que está aqui em cima, né? S menos 1 vai ter que ser igual a S mais 1 mais B S menos 2. Bom, acho que não tem muito erro, né? A gente vai só igualar os polinômios aqui e a gente vai descobrir que os valores de A é igual a 1/3 e B é igual a 2/3. Beleza. Então a gente pode escrever o nosso Laplaciano igual a 1/3 sobre S menos 2 mais 2/3 de S mais 1. Tá ok? Beleza. Olha só. A gente já conhece essas transformadas, né, de Laplace. Quando a gente estuda transformadas de Laplace, a gente fez alguns cálculos, né? Então, para esse caso aqui, lembra? Se a gente pegar e calcular a transformada de Laplace da função e elevado a 2t. Vocês lembram quando que dava isso aqui? Conferem lá no nosso material, quando a gente colocou a transformada de Laplace da função exponencial de 2t. Quando a gente fazia a conta, o resultado era 1 sobre S menos 2. Né? E se eu calculasse a integral, o Laplaciano de E elevado a menos t, o resultado seria 1 sobre S mais 1. E a gente também sabe que quando a gente tem alguma coisa multiplicando a transformada de Laplace, né, 2 vezes, vou colocar 2/3, que multiplica a E elevado a menos t. Se eu for calcular a transformada de Laplace disso, a gente pode colocar o 2/3 para fora, vezes a transformada de Laplace de E elevado a menos t, vezes 1 sobre S mais 1. Tá? Então, a gente tem esse resultado. Então, na verdade, o resultado que está aparecendo aqui, olha, se a gente colocar esse Laplace, escrever ele, né, como sendo 1/3 que multiplica 1 sobre S menos 2, 2/3 que multiplica 1 sobre S mais 1, a gente já conhece qual é a função que dá esse resultado. Então aqui é importante a gente aplicar a transformada inversa de Laplace. Né? Então se eu for escrever assim, olha, quem que é a transformada inversa? Vou colocar menos 1. A pergunta quando eu coloco assim, o menos 1 é, qual é a transformada que dá, qual é a função que quando eu faço a transformada de Laplace dá 1 sobre S menos 2, ou 1/3 sobre S menos 2, tá? Mas aqui eu vou escrever da maneira mais formal. Então, Laplace de menos 1 de y. Aí a mesma coisa aplicando aqui, ó. Laplace a menos 1 de... Na verdade, eu já vou tirar 1/3 aqui, ó. 1/3 de Laplace a menos 1 de 1 sobre S menos 2. Mais 2/3 do Laplace
de 1 sobre S mais 1. Olha só, então com isso, a gente consegue resolver a equação. Ó. Laplace inverso do Laplace é função identidade, sempre dá o que está dentro da função. Y, 1/3. Laplace aqui, ó. Laplace é menos 1. Qual é a função cujo Laplaciano dá 1 sobre S menos 2? A gente viu aqui em cima que é a função E elevado a menos t. Ou seja, E elevado a menos t. Mais 2/3. Do mesmo jeito, a gente viu que é a... Desculpa que eu escrevi errado, né? 1/3. Aqui não é... É 1/3 da S menos 2. Então, é 1/3 de 2t. Mais 2/3 de E elevado a menos t. Beleza, que é a transformada desse 1 sobre S mais 1. Então, a gente chegou no mesmo resultado da função. Olha lá, a gente resolveu a EDO. Né? A gente utilizou os dados iniciais para achar esse 1/3. Né? Esse 1/3. E esse 2/3, né? A gente usou, né? A gente substituindo lá naquela formulinha e achou a mesma resposta do que o método de coeficientes constantes, o método das características para equações diferenciais de segunda ordem. Como vocês perceberam, ficou bem mais difícil fazer desse jeito, né? Então, obviamente, uma equação daquele tipo é muito mais fácil você utilizar aquele método e não esse da transformada de Laplace. Porém, algumas equações você não consegue resolver pelo método das características. Obviamente, você vai precisar de outros métodos. E transformada de Laplace vai ficar como uma opção para a gente conseguir resolver esses métodos. Principalmente quando a gente não tiver coeficientes constantes, né? Desculpa, quando a gente não tiver equações homogêneas. Aí a gente vai aplicar a transformada de Laplace diretamente, tá bom? Eu vou separar aqui um exercício para vocês, tá? E exatamente pensando na transformada de Laplace de métodos não homogêneos, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, uma equação que não é homogênea. Então pensa assim nessa equação: exercício y duas linhas mais y igual a seno de 2t. Olha lá, o método, você não consegue resolver ela direto pelo método das características porque ela não é homogênea. Então, olha só. Então, aqui, a gente, se vocês lembrarem também, né, mas aí já tem bastante tempo que a gente não fala, a gente chegou a resolver essas equações não homogêneas com a questão da solução particular, né, se vocês lembrarem aí, olharem as notações de caderno ou os livros. Mas aqui, basicamente, eu quero a aplicação da transformada de Laplace. Então, eu quero que vocês resolvam esse problema. Beleza? Então, vocês vão aplicar a transformada de Laplace do lado esquerdo e automaticamente vai aplicar a transformada de Laplace do lado direito. A gente já calculou também a transformada de Laplace da função seno, né? Ficou como um exercício também. O que eu estou querendo, para finalizar então essa aula, o meu comentário é o seguinte: quanto mais transformadas de Laplace vocês conhecerem, mais rápido vocês vão conseguir identificar, né, a função para calcular a sua inversa. Por exemplo, se você lembra lá quem que é a transformada inversa do seno, né, e essas coisas, você sempre vai conseguir... Desculpa, do seno não, né, porque do seno você aplica a transformada direta. Mas quando vocês forem resolver as equações do lado de cá,
quanto mais transformadas você conhecer, mais fácil vai ficar. Dessa forma, a gente pode aplicar, através de tabelas, a resolução de equações diferenciais. Eu vou mandar para vocês também, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada no livro de introdução a equações diferenciais ordinárias do Reginaldo. Ele coloca lá uma tabela, né? Então aquela tabela é bom a gente estar com ela sempre numa colinha para a gente lembrar ali direto, olha, quem era transformada, qual é a função que dá a transformada tal, né? E a gente acaba conhecendo algumas relações. Então agradeço vocês, muito obrigado. Amanhã a gente conversa sobre as dúvidas, tá? Beleza? Valeu!